E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal do Neuralha. Espero que todos estejam bem aí em casa. Hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre viagem no tempo, mais especificamente de como que a viagem no tempo foi abordada nos filmes de ficção científica. Então, bora lá! Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o De Volta para o Futuro, esse filme clássico que todo mundo conhece. No filme, o protagonista Marty McFly volta no tempo acidentalmente e, sem querer, acaba alterando alguns eventos do passado, da linha do tempo original. E de quebra, sua mãe acaba se apaixonando por ele e não pelo seu pai como deveria ser. E qual é a consequência disso? A consequência é que Marty começa a ser apagado da existência, assim como sua família. Porque se os pais não se apaixonam, então como é que pode ter o resto da família? Então, ele passa o filme inteiro tentando juntar os seus pais, tentando fazer com que eles se apaixonem. Certo. E beleza, ele conseguiu fazer isso e volta para o seu próprio tempo, né? Só que o tempo já não é mais igual, né? A história não é mais a mesma, porque os seus pais agora têm uma relação diferente. O Biff, que é o valentão do filme, ele acaba sendo uma espécie de criado, um serviçal. Ele acaba sendo uma espécie de funcionário do pai. Nada a ver com a história original. Vamos analisar então o que está acontecendo nesses eventos, ou o que poderia ter acontecido. Vamos então lembrar aqui sobre o paradoxo dos avós. Então ele diz o seguinte: se você volta no tempo para impedir que seus avós se conheçam, bom, um dos seus pais não vai existir. Se um dos seus pais não existe, então você não existe. Mas se você não existe, como é que você foi para o passado para evitar que seus avós se conhecessem? Se você nunca existiu, então você nunca voltou para o passado. Se você não voltou para o passado, então seus avós se conheceram. E se seus avós se conheceram, portanto, você vai existir. E aí você cai num paradoxo infinito, nesse ciclo vicioso na viagem no tempo. Então veja bem, como é que isso acontece no filme? Eles voltam para o passado, de repente ele altera os eventos em que seus pais acabam correndo o risco de não se apaixonarem um pelo outro. E aí ele começa a deixar de existir, né? Ele começa a ficar meio transparente e tal. Mas veja bem, não é bem isso que deveria acontecer, porque se ele ainda existe, então se ele existe é porque os pais dele se apaixonaram. Então o cuidado que a gente tem que tomar aqui é pensar nessa transição entre existência e não existência. Ele não deveria simplesmente começar a sumir. Se os pais dele não... Porque assim, a linha do tempo é uma. Se de repente se os pais deles não se apaixonam, ele deixa de existir no mesmo momento. Não tem essa de ficando transparente, porque o tempo não funciona exatamente como o filme mostra. Não é tipo, ele tá falhando a missão, então ele tá deixando de existir. Porque pro futuro, o futuro já existe. Se o futuro já existe, ele já não deve existir ou deve existir. Um ou outro. Então, o que acontece no filme não é uma coisa muito lógica nesse sentido, né? Eles deixam de abordar essa questão do paradoxo dos avós, que é muito importante quando a gente fala de viagem no tempo. Segundo filme, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E ele é um filme que aborda a viagem no tempo de uma forma muito interessante. Então, tendo em mente o paradoxo dos avós, você pode perceber que, na verdade, o Harry Potter não cai nesse paradoxo. Por quê? Porque quando eles voltam para o passado, né, eles fazem as suas coisas que eles têm que fazer. No entanto, de forma alguma eles impedem que eles no tempo original façam o que eles fizeram. Entendeu? Tudo que eles fazem na verdade contribui para que eles voltem no passado também. Por exemplo, eles não sabem sobre a morte do bichinho. Eles não sabem sobre o pai do Harry lá, né, no lago. Então, veja bem, não é como se eles alterassem os eventos do passado. Na verdade, eles estão contribuindo com os eventos do passado para que a linha do tempo continue intacta, o que é muito legal. No entanto, fica um questionamento a respeito disso. Por exemplo, o Harry está lá no lago e ele vê o seu próprio pai, que na verdade é ele mesmo. Mas pensa o seguinte, quem foi então o primeiro Harry que fez isso? Imagina que você tem
você acaba tendo um ciclo infinito de tempos no futuro, porque você não consegue... sempre um Harry precisa de um Harry do futuro para que ele veja o próprio pai, entendeu? A não ser que o primeiro desses eventos seja diferente, mas não tem por que ser, entendeu? Porque a linha do tempo, ela segue esse fluxo. E o filme faz isso, então. Sempre precisa ter um Harry ou uma Hermione do futuro para que os eventos façam sentido no passado. Então essa é a única inconsistência nesse sentido, pelo menos essa inconsistência superficial que dá pra você sacar de cara. Sempre precisa de um Harry ou uma Hermione do futuro, né? Então você precisa de um ciclo infinito de tempos no futuro. Fica um pouco complicado pensar nesse sentido. Mas no quesito paradoxo dos avós, o filme manda muito bem. Então tá de parabéns, Harry Potter. Bom, por hoje eu vou deixar só esses 2 filmes. Semana que vem eu vou abordar outros 2, então fiquem de olho, fiquem ligados aqui no canal, que eu vou postar semanalmente esses vídeos. Beleza? Um abraço a todos, se cuidem e até o próximo. Um abraço.